Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui para falar para vocês um pouquinho sobre o meu mais novo lançamento, que é o último livro da trilogia Neblina e Escuridão, o Rainha. Não vou contar muito da história para não dar spoiler para quem não leu os dois, mas eu vou falar um pouquinho sobre a trilogia para vocês conhecerem. Muita gente me pediu alguns detalhes. Tem gente que, como eu não gosto de ler sinopse, então gosta de ouvir um pouquinho sobre a história. Eu vou tentar contar para vocês. Espero que vocês gostem. O primeiro livro lançado foi Híbrida. Antes ele tinha uma capa diferente, essa aqui é a segunda edição. A outra capa eu esqueci de pegar o livro, mas ela é vermelhinha, é menorzinho também. Mas essa capa aqui eu acho ela bem mais bonita, apesar da outra eu gostar muito também. Quem fez essa capa foi o Dimitri. Deixa eu ver se eu falei direito o nome dele. Eu sempre erro. Dimitri Uziel. Aliás, ele fez a capa dos 13, ficaram incríveis, eu adorei. Quando eu vi a primeira vez essa capa aqui, eu quase surtei, porque eu tava acostumada com a capa fofinha do primeiro Híbrida e eu achei ela muito, 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 muito sombria. Só que, caramba, são vampiros, né? Não faz sentido ser uma capa fofinha. Então, adorei, me apaixonei pela capa, ficou muito perfeita. Eu vou contar um pouquinho pra vocês da história, pra quem não conhece a trilogia. Eu sou muito fã de Crepúsculo, na época que lançou Crepúsculo, eu gostava muito. E eu fui uma daquelas que só tinha o livro Crepúsculo lançado no Brasil. E eu fui correr atrás de PDF traduzido horrível, assim, uma coisa muito feia, que até eu tive que inventar uma palavra pra explicar. Li loucamente em uma semana até os 12 capítulos narrados pelo Edward. Só que eu fiquei muito frustrada com o final. Eu achei que Amanhecer foi um livro muito pra deixar as coisas terminarem em pizza, sabe? Então não teve uma guerra de verdade. A Nessie nasceu pra servir de motivo pra ter uma guerra entre os Volturi e os Cullen. Só que no fim ela foi como o Jacob era o trio, né? O Jacob ia ficar sofrendo, em vez de deixarem ele com a Lia, coitada, que tava sofrendo também, inventaram a Nessie. E eu não gostei, eu não curti a Nessie. Eu não consegui visualizar a Nessie com o Jacob. Eu gostava do Jake, eu era Team Jake, apesar de ter escrito as fanfics todas como Team Edward, eu sempre fui Team Jake. E aí, quando eu li Amanhecer, que tudo terminou em pizza, o Jake terminou com a Nessie, a Lia terminou sozinha, eu queria ela com alguém, e tava muito chateada com o sofrimento dela, coitada. Eu fiquei com raiva da Nessie, e aí eu falei assim, o que acontece, o que vai acontecer com a Nessie? Uma vampira, tudo bem que ela é híbrida, né, mas o que vai acontecer com a Nessie? Uma meia vampira, vivendo entre lobisomens que odeiam vampiros, porque apesar de eles terem ajudado os Cullen, eles aceitavam os Cullen, com ressalvas. Como que será pra Nessie conviver com Jacob e com um bando de lobisomens que não gostam da raça dela? Terminou tudo em pizza, mas não teve explicação, né? Eles vão aceitar? Não vão aceitar? Vai aceitar só porque é o imprinting dele? Né? Fiquei com isso na cabeça e aí eu criei a minha híbrida. Não vou dizer se ela é híbrida de lobisomens, se ela é híbrida de vampiros, se ela é híbrida de bruxa, porque tem bruxa na história, tá? Não vou contar, vocês vão ter que ler pra saber. Mas eu vou contar que a Helene, ela foi criada numa vila de lobisomens. Ela sabe que ela é adotada, ela sabe que ela é diferente, ela tem poderes que os lobisomens e os humanos que convivem com ela, que ainda não tiveram a primeira transformação, não possuem. Só que ela já passou da idade natural para os lobisomens terem a primeira transformação na lua cheia e ela não teve ainda. Os meus são os lobisomens clássicos, se transformam somente na lua cheia. E a primeira transformação, se é um nascido e não um transformado, é a partir dos 16 anos. Na alcateia que eu criei, todos são nascidos, tá? Eu não me aprofundei na parte do criado, porque eles seguem regras muito rígidas de não transformar pessoas. Se acontece sem querer, aconteceu sem querer, mas fica aquele mundinho deles, é só as famílias já tradicionais que
criaram a vila, a comunidade, que deram nome para a escola, que são quem treinam as crianças que nascem e que serão lobisomens um dia, a partir dos 16, que preparam essas crianças para lutarem contra os vampiros ou contra as coisas ruins que acontecem na cidade deles. O clã, onde a Helene cresceu, é em São Paulo. Fica ali perto do Horto Florestal. Eu meio que inventei como se fosse dentro do horto, mas não sei se teria espaço ali para uma alcateia, mas ela tá lá, a comunidade tá lá. E nesse primeiro livro eu não dou tanto ênfase ao cenário da comunidade, mas eu dou ênfase mais à busca da híbrida, à busca da Helene sobre por que ela já tem 18 anos e ela ainda não teve sua primeira transformação. Por que ela tem sonhos estranhos com um homem de olhos verdes e que parece ser muito ameaçador? Por que ela escuta esse homem quando ela está acordada? Como se ele estivesse falando nos pensamentos dela. Por quê? Que ninguém sabe que tipo de lobisomem ela é, nem os pais adotivos dela. Então, a gente tem a Helene em busca da verdade e por causa de um objeto que ela encontra nas coisas dos pais adotivos dela, isso acaba desencadeando não é bem mágico, é como se despertasse nela o sentido para ela descobrir por que ela é diferente. Se ela é de uma raça de lobisomem diferente, se ela é um tipo de híbrido diferente, ela não sabe que ela é híbrida, mas o título do livro já fala que, né, híbrida, então é alguma coisa. E vocês vão descobrir conforme ler. Neste livro também, a gente começa a contar a história da Rainha Elizabeth III. Ela é a rainha dos vampiros e ela está desaparecida há quase 100 anos. Há uma regra no clã dos vampiros. A partir de 100 anos de desaparecimento, o clã pode votar em um novo rei, pode escolher um sucessor. Enquanto não há certeza da morte, não deu 100 anos do desaparecimento, o regente é quem controla o governo, controla o reino dos vampiros. No caso, o regente atual é o Benjamin, ele é o braço direito da rainha, ela está desaparecida há quase 100 anos. O Milosh é o marido dela, ele tá bem deprimido e já passou daquela fase de eu quero morrer, não tem sentido a vida. Só que ele sabe que ela tá viva. O Milosh, ele sabe que ele tem que encontrar a rainha Elizabeth, porque o rei que querem colocar no lugar dela, com esses 100 anos de desaparecimento, é um homem muito ruim, que todo mundo sabe que quer tomar o reino, tomar o trono, para tornar os vampiros a raça principal no mundo. Hoje são os humanos, obviamente, porque é em maior quantidade, porque as raças sobrenaturais se escondem, só que ele não quer se esconder mais. Ele quer que a raça dos vampiros domine os humanos. E não seria difícil, né, se vampiros existissem de verdade. Então, o guardião, que é o Milosh, ele se une a uma mulher meio complicada, que na verdade não faz mais parte do reinado da rainha Elizabeth, mas ele precisa dela para tentar tardar a troca do reino, a troca do rei. E aí a história, vocês vão ter que ler para descobrir se ele conseguiu alguma coisa, se ele conseguiu tardar ou não. E a história continua. Aqui a gente tem um gancho, que todo mundo ficou muito bravo comigo, porque a história termina de um jeito que você precisa do segundo, e quem vai começar a ler agora vai ficar muito feliz porque já existe o segundo. A história dá um gancho pro livro 2, e o livro 2, que é o Guardião, continua do mesmo ponto que terminou a Híbrida. Continua a saga do vampiro, do guardião, em busca da verdade sobre a rainha Elizabeth, sobre o reino, sobre o futuro do reino, e a busca da Helene sobre a verdade, as consequências do que ela descobriu sobre a vida dela, como ela está lidando com as verdades, como a comunidade de lobisomens onde ela vive está lidando com isso, como os pais adotivos dela estão lidando com isso. Tem muita coisa que acontece. Desde o primeiro até todos os livros você vai saber que existe mais de um vilão. E, na verdade, essa história, ela não fala de apenas um vilão. Ela não tem
um antagonista. Ela tem vários antagonistas, porque nós estamos contando várias histórias, né? Tanto da comunidade de lobisomens como da comunidade de vampiros, e os híbridos que como se fosse uma comunidade paralela também, porque eles não são aceitos pelos vampiros. Os híbridos, eles são rejeitados e são mortos se o vampiro descobre, né, que o híbrido existe, híbrido de vampiro, tá? Ele é morto antes de nascer ou ao nascimento, assim como toda a família, porque é contra as regras ter filhos híbridos com mulheres humanas. A vampira, ela não pode ter filhos e o vampiro pode. Motivos vocês vão descobrir lendo. E o último livro é Rainha, que também continua do ponto exato onde parou o Guardião. O híbrido, a gente fala da Helene, foca um pouquinho na história dela. O Guardião ainda continua falando da Helene, ela narra a maior parte dos capítulos, mas a gente foca mais na história do Guardião, na busca dele, nas questões dele amorosas. E o Rainha, a gente foca na Rainha, que pode ou não ser a rainha encontrada, pode ou não ser a rainha que tomou posse do trono, pode ser um monte de coisa. E a busca dela sobre o reino, que tá um caos, tá tudo um caos. É o último livro, ele tá maior porque a editora pediu pra eu finalizar nele, seriam 4, por isso que o título da série é série e não trilogia, porque eram 4. E aí a editora pediu pra eu terminar no 3º, eu consegui juntar os 2 últimos livros nesse, e aí ele ficou um pouquinho maior, não tanto, por isso que ele tá um pouquinho mais caro na internet. Ele ficou com 415 páginas, mas finalizou aqui. Muita gente tá me pedindo conto, eu vou pensar um pouquinho sobre se eu faço um conto ou não. Estão pedindo contos específicos e hots, né? Vocês são muito espertinhos. Eu vou pensar com carinho e vou ver se eu faço uns contos pra vocês. Espero que tenham gostado um pouquinho desse resumo. Que busquem, né? Eu vou deixar uns links aqui embaixo no vídeo pra vocês, onde tem mais baratos livros. Espero que vocês gostem. Eu não tenho pra vender, já antecipo, então só em eventos mesmo pra eu autografar. Espero que gostem. Quem quiser marcador, todos os meus livros eu coloco a proposta de: você quer marcador autografado, quer ganhar em casa? Faz a resenha na Amazon, posta a resenha na Amazon. Se você não sabe como faz, é a avaliação. Vai lá, dá as estrelinhas que você acha que o livro merece. Fala um pouquinho do que você achou da história, se ela te convenceu ou não convenceu, se você gostou ou não gostou. Mas pode falar o que você achou da história, eu não me importo. Eu gosto de crescer como escritora. Então, dá lá suas estrelas de 0 a 5. Fala um pouquinho do que você achou. Manda um print pra mim no e-mail mari.scott@hotmail.com, falando que você fez a avaliação, que eu mando o marcador pra você. Manda seu endereço também, tá bom? Eu mando o kitzinho autografado. Obrigada, espero que tenham gostado. Eu adorei falar um pouquinho mais da série. Beijos!